Eu queria, primeiramente, antes de tudo, agradecer profundamente aos nossos engenheiros que estão aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre eles. Engenheira Liliane Carvalho, como a gente tinha falado, engenheira de manutenção da White Martins. Engenheiro Luan Saldanha, sócio e cofundador da 4i Engenharia. E nossa querida e maravilhosa engenheira Luísa, que eu tive o prazer de ser colega aqui na UFBA, que é engenheira de manutenção da DAO. Certo? Pessoal, vamos começar agora a nossa mesa. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, né? Agradecemos demais vocês aqui, vocês agregam muito para nós, para todos nós. A gente quer saber, conhecendo um pouco mais da história de cada um, né? Conhecer um pouco mais, se vocês pudessem falar um pouco mais da história, da trajetória, passar por Liliane aí, que respondeu o Fernando, ouvir um pouco mais dessa história de vocês. Bom, boa tarde novamente. Eu estou muito agradecida de novamente participar de um projeto com vocês da UFBA. É sempre um prazer estar aqui falando para vocês e muito inspirador. A troca é muito gostosa, né? Da gente que já passou pela academia, passou pela universidade e aqui retorna para poder falar um pouco dessa caminhada que a gente já teve até aqui, né? Bom, eu sou engenheira mecânica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Me graduei como engenheira mecânica e fiz especializações em equipamentos rotativos e manutenções desses equipamentos. Tá? Logo assim, foi um fato curioso, porque eu ainda estava no final da faculdade, então eu tinha muita dúvida, eu tinha muito interesse de ir além do que eu estava aprendendo na teoria, e eu falei, será que eu posso fazer uma pós-graduação? Mas eu estou aqui no 7º período, indo para o 8º, e assim eu fiz a primeira, porque eu não podia acabar a minha pós-graduação antes da graduação, e aí eu tive meu primeiro contato com algo mais próximo do profissional, né? E uma especialização puxou outra especialização. Logo em seguida tinha um programa que era muito fomentado, chamado PROMIMP, a época que eu me formei. E eu fiz uma especialização no PROMIMP em tubulações, né? Nos projetos e instalações de tubulações, né? E logo após isso, eu já estava numa etapa profissional que eu já não ficava em um lugar só, que me permitiria fazer mais cursos. Então, eu dei uma parada nessa parte dos estudos teóricos e comecei a me dedicar muito na parte da minha carreira e desenvolvimento da minha carreira. E como eu conduzi isso? Bom, eu comecei a estagiar numa empresa de simulação. Eles faziam simulações de situações de incêndio, de fumaça dentro de plataformas. Então, assim foi a minha primeira experiência como estagiária em engenharia mecânica. Mais ou menos no mesmo período que eu estava fazendo esse processo, eu fui fazer processo na empresa da qual eu trabalho até hoje. E entrei como estagiária, eu migrei da Bureau Veritas, onde eu trabalhava com simulação computacional, e fui para o White Martins, que foi muito diferente. Eu falei, caramba, quando eu fui fazendo o processo seletivo, eu vi os equipamentos, eu vi a proximidade entre aquilo que eu trabalhava no computador e aquilo que era real. E aí eu migrei o meu estágio para uma outra empresa, e ali eu galguei várias posições, trabalhei em vários setores até chegar onde eu estou hoje, ainda na White Martins. Mas eu costumo dizer que eu passei por várias empresas, porque eu comecei trabalhando com equipamentos estáticos, equipamentos criogênicos, ou seja, com temperaturas muito abaixo de 100 graus, perdão, de 0 graus. E eu trabalhei primeiro com o cálculo e fabricação de equipamentos estáticos para criogenia. Depois, eu migrei para substituições e cálculos de trocadores de calor, porque era uma época que isso me fascinava. E puxando naquilo, quando eu comecei a observar e conhecer mais da prática, eu descobri os equipamentos rotativos, que foi a minha real paixão aqui na minha carreira. E trabalhei alguns anos
tanto na parte de especificação desses equipamentos, como na parte do comissionamento deles e testes. E aí foi nesse período, como eu fazia um gancho lá atrás, que eu já não conseguia mais fazer tantos cursos formais, porque eles eram presenciais em sua maioria naquela época, né? Então, a minha carreira foi muito trabalhando com esses equipamentos, desde a parte da especificação até o comissionamento e entrega deles para a operação. Após isso, depois de trabalhar bastante em vários estados aqui no Brasil e algumas oportunidades em países da América do Sul, eu fui chamada, né, fui convidada a trabalhar aqui na manutenção das unidades da White Martins no polo de Camaçari e uma unidade que fica em Sergipe também. E é a função que eu exerço hoje desde 2017, tá? É muito diferente você ter um olhar para manutenção, já tendo trabalhado com projeto. Então, você tem vamos dizer assim, um carinho por aquele equipamento que no passado você especificou e comissionou. Então, eu acabei fechando o ciclo de projeto até a manutenção, e isso tem sido extremamente agregador para mim. Muito bom, Liane. Pedir que Luísa possa dar seguimento também agora. Gente, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer ao DA pelo convite, pelos meus colegas, que há pouquinho tempo atrás a gente estava conversando sobre a prova A, B ou C. Como vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou a caçula aqui do grupo, mas espero agregar também aqui nessa conversa. Falando um pouquinho sobre a minha história, tá, gente? Eu entrei no BI de Ciência e Tecnologia em 2014, e eu não fazia ideia, quando eu entrei no BI, que eu iria acabar em engenharia mecânica. Quando você me perguntava, na minha época de escola, que curso que eu queria fazer, eu imaginava que seria alguma coisa de exatas, talvez engenharia química, mas engenharia mecânica eu não tinha ideia. Isso é um papo para outra pergunta, mas eu migrei para engenharia mecânica em 2017, e antes de ter feito a migração para engenharia mecânica, eu entrei no grupo motivacional, que foi a TM Júnior. Eu entrei na empresa Júnior como trainee em 2015, fiz o processo seletivo no meio de 2015, e quando eu migrei para ser membro da empresa, eu fui diretamente para a diretora de marketing, o que é algo que não é muito convencional, mas aconteceu comigo, e foi algo extremamente agregador. Foi agregador por diversas razões, porque todos os grupos motivacionais, vocês vão ver todo mundo falando aqui, eles te amadurecem muito, te dão uma visão profissional diferente, seja por um conhecimento técnico muito bom, uma visão de projetos, seja por uma vivência empresarial e um desenvolvimento de responsabilidades e de trabalho em equipe. Então, eu tive essa experiência em 2016, foi extremamente enriquecedor. Mas no final de 2016 eu já estava querendo ter um contato um pouco mais técnico para a minha carreira, e pensei em começar a fazer iniciação científica. A iniciação científica que eu pensei foi um pouco fora da engenharia mecânica do departamento. Eu fiz uma iniciação científica no Instituto de Engenharia Química. Fiz uma iniciação um pouquinho diferente, tá, gente? Era um laboratório de cerveja, e o meu trabalho era automatizar essa planta de cerveja. Foi muito bacana, porque eu vi um outro lado, foi muito legal essa experiência, eu vi um outro lado, uma parte um pouco mais acadêmica, que eu pude ver se eu gostava, se eu não gostava. Fiz 6 meses, e aí fiz o processo seletivo de estágio da DAO. Estagiei na DAO por 2 anos, e aí fiz o estágio no departamento de manutenção. Por que eu falo do departamento de manutenção? Porque o meu estágio não foi em uma área específica, mas sim em diversas áreas da manutenção. Então, confiabilidade, parada de manutenção, integridade mecânica. Ao longo dos 2 anos, eu pude trabalhar um pouco com essas áreas. No final do meu estágio, eu fui voltando muito mais para a parte de confiabilidade, então cheguei a ser backup de uma engenheira. E aí, durante 7 meses, eu tive a experiência de ser engenheira de confiabilidade de 2 plantas da DAO, planta de POPG e a planta de Environmental Operations, então foi uma experiência muito bacana. Me formei no final do ano passado,
E aí, comecei aí minha carreira profissional, trabalhando na DAO ainda, na parte pela Service Engenharia, dentro do site da DAO. E aí, continuei na carreira de confiabilidade e, há um mês, eu migrei para a parte de processos de manutenção. Então, agora eu estou trabalhando com algumas iniciativas globais que a DAO tem, de processos de manutenção, com a parte de programação, planejamento, processos de manutenção em si, que está sendo um outro contato da minha carreira, mas também muito interessante, muito engrandecedor. Ok? Muito show, Luísa, muito show. Luan, por favor. Beleza. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer, né, ao pessoal do DA. Acho que gostaria que, quando eu tivesse entrado na UFBA, coisa de mecânica, pudesse ter esse tipo de evento, né? Muitas vezes a gente acaba entrando sem saber muitas informações, aí você se torna amigo de uma pessoa do terceiro semestre, e aí ele vai falar, pô, mas no primeiro semestre você poderia ter pego tal matéria, e aí, enfim, já foi. Mas acho que é bem legal esse tipo de evento para ver um pouquinho, né, das possíveis áreas de atuação, os outros eventos que vocês fizeram e estão fazendo também. Então, parabenizar vocês em relação a isso e que os próximos DAs também possam continuar, né, esse trabalho, e que, na verdade, os próximos DAs vão ser provavelmente os alunos e colegas que estão aqui, tá? Então, me apresentar um pouquinho, pessoal. Meu nome é Luan Saldanha. Vou falar brevemente aqui, desde o meu início, né? Quando eu passei na UFBA, eu passei para o segundo semestre, e aí eu não queria ficar parado em casa 6 meses, né? Sem fazer nada. E aí, por causa disso, e por querer também algo, ter um pouco de uma experiência prática, porque eu nunca tinha trabalhado na área, né, de engenharia ou na área de mecânica, eu fiz um curso profissionalizante no Senai Cimatec, um curso de usinagem de 1 ano. Então, era um curso mão na massa mesmo. A gente tem a disciplina de usinagem na UFBA, mas é um pouco mão na massa, tem a parte da teoria e tem a parte prática também. Então, eu fiz esse curso no Cimatec durante 1 ano, e aí, no segundo semestre, eu acabei tendo que conciliar, né? Metade do turno eu ficava na UFBA, outra metade do turno eu estava no Cimatec. Então, era meio-dia, saindo, pegando ônibus, indo para o Cimatec, para ter aula depois até 5 horas, enfim. E assim foi um pouco, na verdade, toda a minha graduação. Depois do Cimatec, aí já no segundo semestre da UFBA, eu falei, pô, eu queria conhecer um pouco mais da área de automação, até porque hoje é muito integrado, né? Hoje a gente fala que não tem projeto só mecânico, totalmente mecânico. É muito difícil que um projeto seja 100% mecânico. E, assim, eu já via que no nosso curso de graduação, a gente não tinha tantas disciplinas da área de automação e controle. Então, eu fiz passei para o IFBA, para o curso técnico do IFBA, e aí eu fiz o curso técnico de automação e controle lá no IFBA durante 2 anos, e fazendo a UFBA também. Então, a aula no IFBA era à noite, a UFBA durante o período da manhã, e alguns semestres depois, antes de acabar o IFBA, né, eu tive algumas oportunidades dentro da UFBA de participar de iniciação científica, que é muito importante, como o pessoal estava comentando, né, quando eu entrei, depois comentaram aí também, a Aero, Baja, SAI, TM Júnior. Eu acabei participando de 2 projetos, um foi o da Inovapoli, que foi da incubadora de empresas de base tecnológica e da Escola Politécnica, a gente vai falar provavelmente um pouquinho mais daqui a pouco sobre ela, e eu participei do GTEC também, que é o grupo de pesquisa de inovação tecnológica aí da UFBA, que o professor Armando é o responsável, tá? Então, eu acabei tendo essa experiência na UFBA, são experiências muito importantes, até porque elas nos aproximam cada vez mais de empresas, né, e essa relação do dia a dia de, beleza, uma coisa é você fazer um projeto lá numa disciplina, mas outra coisa é você fazer um projeto em conjunto com uma empresa que está vendo, claro, a qualidade, mas está vendo o tempo, está vendo os custos associados a isso, então isso dá uma experiência, né, já começa a te dar uma experiência bem interessante, certo? E aí, depois que eu acabei o IFBA, eu consegui passar naquele programa Ciências Sem Fronteiras,
do governo federal e fiz intercâmbio em Portugal durante um ano. Então, eu estudei em Lisboa, no Instituto Superior Técnico. Foi uma experiência também fantástica, muito boa, muito interessante. E lá eu comecei já a ver algumas coisas relacionadas a empreendedorismo, inovação. Na verdade, aqui na UFBA eu já comecei a ver isso, entrar nesse mundo. Lá também eu me aprofundei um pouco. E, quando eu voltei, eu acabei, junto com mais 3 colegas, fundando a 4i Engenharia, mais 3 colegas aí de mecânica da UFBA também. Então, Bernardo, Túlio e Valdemar, tá? A gente pode falar mais um pouquinho da 4i daqui a pouco, mas hoje a 4i, ela é uma empresa que está muito voltada às tecnologias da indústria 4.0. Então, a gente a gente presta consultorias, né, para as empresas voltada à indústria 4.0 e, claro, dentro do nosso portfólio de soluções, em que a gente tem o SolidWorks, SolidBlend, SolidCAM e outros softwares e outras tecnologias, a gente tenta entender o panorama da empresa para oferecer a ela a melhor solução para aquele momento, tá? E aí, hoje, eu sou sócio e diretor aqui na 4i. Quando acabei a UFBA, entrei logo no mestrado, no IFBA, então fiz mestrado de Engenharia de Sistemas e Produtos, me formei esse ano, em meio à pandemia, então acabei de encerrar o mestrado, e atualmente eu sou também professor substituto aí na UFBA. Esse provavelmente vai ser meu último semestre, provavelmente não, é meu último semestre como substituto, então vocês não vão me conhecer dando aula, provavelmente, na UFBA, só se abrir algum concurso e lá na frente surgir alguma oportunidade, mas atualmente eu estou como substituto e fazendo os trabalhos com a 4i em algumas áreas de negócio que a gente vem abrindo e vem desenvolvendo ao longo do tempo. Tá? Obrigado, Ana. Continuando aqui com as perguntas, pessoal, eu queria perguntar para vocês quais desafios profissionais e pessoais vocês já encontraram durante sua carreira. E eu vou pedir para quem vai começar essa bateria, vai ser Luísa. Certo, eu pensei em 2 momentos aqui, gente, para compartilhar com vocês. E eu acho assim, eu acho importante a gente ter muito claro na nossa vida que a nossa carreira vai estar sendo constantemente desafiada. Então, sempre quando a gente estiver migrando para uma nova área, algo que a gente tem menos contato, algo que é novo acaba sendo sempre desafiador, mas isso não deve ser nunca uma barreira, e sim, pelo menos para mim, é algo que me motiva bastante. Eu separei 2 momentos que eu acho que, para mim, foram muito desafiadores e que me fizeram crescer muito. Primeiro, foi a parada de manutenção do ano passado. Só para contextualizar, parada de manutenção é o momento que uma fábrica ela vai parar para fazer a manutenção dos equipamentos. Então, é um momento que geralmente é rápido, porque a produção precisa voltar, vai receber muita gente nova, então pessoas que não têm experiência nas regras de segurança e nas boas práticas da empresa, e que você precisa entregar um resultado muito bom na manutenção. Então, pensem assim, o meu chefe fala que é a festa da manutenção, a gente tem que colocar a nossa melhor roupa, porque tem que dar tudo certo. E aí, na parada do ano passado, porque isso foi um grande desafio para mim, eu ainda era estagiária, e eu tive a oportunidade de ser o que a gente chama de padrinho de manutenção, que é o responsável pela execução do serviço. O que a madrinha de manutenção faz? É a pessoa que vai estar na frente da atividade e vai dizer quais são as prioridades, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, vai fazer a conexão entre as equipes de trabalho, então, que horas vai entrar o caldeireiro, que horas vai chamar a pessoa do andaime, que horas vai chamar o pintor, quem ia dizer isso era eu. De 11 escopos de NR13, que é um tipo de inspeção interna. Pois bem, isso foi um grande desafio. E aí, por que isso foi um desafio para mim? Porque eu ainda era estagiária, eu tinha um contato com a execução, mas nada perto de 11 escopos acontecendo em uma parada de manutenção, e ainda por cima, eu era a pessoa mais nova da equipe e a única mulher. Então, isso envolveu um desafio muito grande técnico e um desafio muito grande pessoal, porque os meus stakeholders não entendiam o meu papel ali dentro. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila de trabalhar, de conversar, meus colegas sabem, mas eu tive que me impor em um outro cenário para ser respeitada e ouvida,
porque a minha opinião, meu papel era coordenar, priorizar. Então, eu era responsável de falar lá na frente por que a minha curva tinha avançado ou não. Gente, pode parecer simples, mas imaginem, isso foi, assim, um momento de muito desafio para mim. Foi um mês de parada de manutenção. É extremamente exaustivo, eu ficava cansada fisicamente e mentalmente, porque eu precisava realmente me impor nesse cenário. No início, só dando um exemplo, o principal encarregado de caldeiraria, que trabalhava comigo, não me chamava pelo meu nome, ele me chamava de Coisinha, de minha filha, de qualquer outra coisa que não fosse Luísa. E aí, no primeiro dia, assim, que eu percebi que ele estava diferente, eu falei, chamei ele aqui, tive uma conversinha, ele começou a me chamar pelo meu nome, a me respeitar, e o jogo começou a mudar. Mas foi um grande desafio. E um outro período que me fez crescer bastante foi logo em seguida da parada de manutenção. Então, passei pela parada, foi um mês, nesse desafio, e aí a engenheira de confiabilidade, ela entrou de licença maternidade, e eu ainda estagiária, fui ser engenheira de confiabilidade de 2 plantas. Por mais que eu estivesse estagiando em confiabilidade, totalmente diferente você ser estagiário e você estar como engenheiro. Porque enquanto estagiário, pelo menos na DAO, você tem um suporte de um engenheiro que te direciona as suas atividades. Ele vai falar, Luiz, a prioridade é essa, e você vai desenvolver por esse caminho. E, enquanto engenheiro, você é o responsável por responder pela planta, você vai fazer os estudos de confiabilidade, vai dar respostas do porquê que aquilo está funcionando, porquê que aquele plano de manutenção ele é mais efetivo ou menos efetivo. E, naquele momento, eu me vi assim, agora eu tenho que dar as respostas. Agora não adianta, eu não posso ficar chamando meu chefe o tempo inteiro, Adriano, me ajude, me ajude. Eu preciso desenvolver esse senso de responsabilidade e de priorização, porque acreditem, vocês saberem priorizar na vida de vocês vai ser extremamente importante, pessoalmente e profissionalmente. Então, foi um período que eu tive que desenvolver muito a priorização para poder entregar os resultados que teriam maior impacto dentro da minha empresa. Então, esses foram os 2 maiores desafios que eu selecionei que eu gostaria de compartilhar com vocês. Perfeito, Lu, obrigado. Agora, Luan. Essa pergunta é um pouco difícil, porque diariamente a gente tem diversos desafios, né? Claro que tem uns maiores do que outros, mas todo dia, toda semana, nesse ramo empreendedor, né, principalmente, porque a gente acaba, por ser ainda uma empresa pequena, onde não tem, né, pessoas específicas para áreas específicas, financeira, RH, marketing, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada. Então, todo dia é um desafio novo, mas eu acho que nos últimos tempos, né, o que me chama bastante atenção é o que a gente acaba vivendo hoje, um pouco dessa pandemia e de todas essas mudanças que a gente precisou fazer. Claro que algumas coisas a gente já tinha meio que planejado, então já estava dentro da nossa programação, mas é uma mudança muito abrupta, vamos dizer assim, porque de uma semana para outra, o que a gente fazia, por exemplo, de ir nas empresas, fazer as consultorias, visitar, viajar, foram totalmente alteradas e hoje a gente tem um cenário completamente diferente, né? Hoje a gente, em vez de fazer reunião presencial, a gente está fazendo reunião por videoconferência, a gente está se falando muito mais por telefone. Hoje, a 4i, a gente está totalmente em home office, então todos os nossos colaboradores estão trabalhando de casa, a gente não se vê mais diariamente, que era algo normal, né? A gente se falava, conversava, trocava experiências, e a gente teve que se adaptar muito rápido a isso. E, em relação à empresa como um todo, se adaptar também à questão dos faturamentos e vendas, né? Então, chegou, logo quando chegou a pandemia, faturamento, claro, para a gente, pelo menos, existem outros setores que foi ao contrário, né? Aumentou substancialmente, mas para a gente reduziu bastante, e a gente precisava se reinventar, precisa se reinventar e precisa a todo momento estar pensando em algo novo, algo que a gente possa oferecer e algo que possa ser de valor, principalmente para os nossos clientes, claro, dentro dos nossos negócios e do âmbito que a gente acaba
trabalhando, tá? Então, acho que profissional, tentando trazer, né, para um contexto atual, acho que essa questão da pandemia, que ainda não acabou, mas que ainda está acontecendo e que nos forçou em alguns pontos até positivamente, né, essa questão do digital, de ter ferramentas, né, mais voltadas que a gente possa se adaptar de uma forma mais rápida, enfim. E eu acho que no âmbito mais profissional, pessoal, perdão, é a gente conseguir sempre ter o equilíbrio, né, principalmente o equilíbrio da vida profissional e da vida pessoal. E o home office, por exemplo, faz com que a gente acorde, não pegue um engarrafamento, ou não fique 1 ou 2 horas no trânsito, mas 7 horas da manhã estou aqui já sentado, saio às vezes 8, 9 horas, e às vezes você tem que se atentar bastante para ter esse equilíbrio, justamente para ambos, né, tanto profissional quanto pessoal, estarem ali num nível satisfatório e saudável para a vida de cada um. Claro que vão ter certos momentos, como uma parada industrial, sua vida pessoal não existe nesse um mês, você vai ficar ali na parada e de noite, geralmente são 3 turnos, então de noite vai ter outro turno, se você for responsável, você não vai se desligar totalmente, mas claro, depois também vai ter um período que você vai conseguir que o seu pessoal fique um pouco mais elevado que o profissional, tá? Então, desafio, pessoal, vocês vão ter a todo momento e à medida que o tempo vai passando, né, graduação, pós-graduação, os desafios, claro, vão aumentando também, mas a gente está aí para encarar e os desafios são importantes para que a gente evolua como pessoa e como profissional também. Obrigado, Luan. Liliane. Bom, vamos lá. Um desafio que me marcou muito foi no início da minha carreira, né? Aqui, na empresa que eu trabalho, na White Martins, a gente tem alguns critérios muito rígidos de segurança baseado no produto que a gente trabalha. Então, quando a gente tem um problema não em um equipamento de oxigênio, você para tudo porque ele se torna uma prioridade muito alta. Pois bem, eu estava no meu segundo comissionamento. E quando você fala de um comissionamento e outro, na época que estava um boom de projetos no Brasil, era sair de um e entrar em outro. Então, eu estava no meu segundo comissionamento, mas era uma experiência tudo muito nova para mim. Eu tinha acabado de sair de um comissionamento aqui pertinho, em Goiânia, em Pernambuco, e estava indo para o interior do Uruguai. Fizemos esse comissionamento, foi um aprendizado muito grande, assim como a Luísa falou. Nesse comissionamento, eu tinha um engenheiro sênior, à época, que me acompanhava. Então, foi um aprendizado enorme, só que quando comissionou, acabou, esse engenheiro retornou ao Brasil e eu fiquei responsável por aquele rescaldo. Sempre tem coisas a serem melhoradas quando você está com um projeto, sempre. E aí, ok, Liliane, acabou, você pode retornar ao Brasil. Eu retornei a casa. Não deu uma semana. Aí, quando você vê, quando alguém te manda um vídeo, você já fica assim, meu Deus, é um vídeo. Alguma coisa de grave aconteceu. Eu recebi um vídeo de um vazamento de oxigênio em um compressor alternativo. Perdão, um vazamento de óleo lubrificante. Aí eu falei, peraí, compressor de oxigênio, vazamento de óleo, esse negócio pode explodir. E eu voltei, só que dessa vez eu voltei sozinha. E com aquele receio que era algo muito crítico para a segurança, num país que não era o meu, e tinha que ser resolvido. Eu sei que, enfim, dá aquele medo inicial pela condição de segurança, e a gente foi destrinchando, a gente descobriu junto com uma equipe, porque o engenheiro ele não trabalha sozinho, ele tem um corpo técnico trabalhando junto com ele, né? A gente descobriu que era um problema no projeto daquele equipamento. Meus amigos, eu lembro até hoje da sensação que eu tive quando eu estava vendo uma animação. Eu vou dar um nome aqui que quem trabalhar na área vai ver muito isso. O problema era lá no anel raspador desse compressor.
Então, essa caixa não tinha dreno, ou seja, eu só subia com óleo, mas para onde ele vai? Uma coisa básica. Mas naquele momento isso ficou, isso era um projeto novo, além mais, era um compressor novo daquele fabricante. Então aquilo se perdeu, porque já tinha um problema ali de vibração. Então ele resolveu o problema de vibração, mas esqueceu algo crasso. Cadê o dreno? Para onde volta? Eu lembro até hoje da sensação e daquele alívio, tipo, equipe, olha, o problema foi esse aqui. E aí nós trabalhamos em campo e junto com a empresa, que era uma empresa italiana, desenvolvemos um projeto novo da caixa de anel raspador. E aí depois, na primeira, a gente descobriu esse problema, deu de novo o vazamento, a gente retornou, porque tinha um prazo de adequar o projeto, fabricar e voltar para o Uruguai. E para mim foi maravilhoso, foi um grande desafio profissional, resolvemos, eu fiquei muito contente, a sensação de eureka é maravilhosa. Então, engenheiros, exercitem mesmo a sua curiosidade. E aí eu vou usar esse mesmo exemplo profissional para dizer de um desafio pessoal. Eu ficava muito ausente da minha casa. Então, quando eu ia para um projeto, para comissionar, você realmente não sabe quando você vai voltar. Você tem uma dedicação muito forte. Então, foi uma época que eu aproveitei muito. Porém, eu sentia saudade da minha casa. Foram aniversários, festas em família, almoços de domingo. Então, essa balança, naquele momento, pendia para um lado profissional. Só que, como o Luan falou aqui, a gente tem que equilibrar. Chegou um dado momento que eu tinha que jogar essa balança profissional para baixo e equilibrar o meu lado pessoal. Até por isso que eu estou aqui na Bahia, porque agora eu já não viajo mais. Os desafios são outros, mas agora, nesse momento, a balança ali está mais equilibrada, eu fico em casa. Podem me ligar o dia inteiro, né, Luísa, numa praça de manutenção, mas estamos aqui todos em casa. Maravilha, Liliane. E seguindo nessa linha, né, dos desafios, de certa forma, queria que vocês contassem, Luan, pudesse começar essa pergunta, responder essa pergunta, situações e momentos que houveram quebras de expectativas que fizeram vocês crescerem, né, profissionalmente, pessoalmente, né? Sim. Esse caso eu geralmente conto bastante pro pessoal. Foi até um caso aí na própria UFBA, né? Quando a gente estava no GITEC, o GITEC é um grupo de pesquisa que trabalha com desenvolvimento e inovação tecnológica, tá, pessoal? Inclusive, o GITEC foi um grande formador de opinião, vamos dizer assim, para eu e meus sócios, para que a gente depois abrisse a 4 Engenharia e, na verdade, já tinha assim, o histórico de outras pessoas que trabalharam no GITEC, abriram empresas também, e hoje tem empresas que são muito reconhecidas a nível nacional, inclusive internacional. Então, se vocês quiserem conhecer depois um pouco, é bem interessante. E lá no GITEC, a gente, claro, tem toda a parte da engenharia, né? Então, o professor Armando é especialista em elementos finitos, lá a gente aprende toda a parte de software CAD, CAI, fazer os projetos, todas as etapas de desenvolvimento de produto, empreendedorismo, e também como conseguir dinheiro para os projetos de inovação. Porque projetos de inovação, eles têm um risco alto, em geral, tem um tempo de desenvolvimento um pouco maior, principalmente equipamentos, né, em que a gente precisa fazer o projeto, depois fabricar, testar, fazer o reprojeto, fazer as-built, etc. E, então, a gente precisava conseguir recurso e, assim, a UFBA, ela não consegue arcar com todos os custos dos projetos que os alunos precisam realizar. Então, o professor Armando, ele já tinha uma experiência, né, em captação de recursos via subvenção econômica, que é o seguinte: você faz a captação, se o projeto der certo, o governo vai adorar, porque é um projeto que vai ter um cunho talvez social ou não, mas vai trazer benefícios econômicos, né, vai dar um retorno. Se der errado, você não precisa devolver o dinheiro que foi investido, mas teve um aprendizado ali por trás, e de 10 projetos que ele invista, um vai dar certo e vai conseguir pagar todo esse retorno, tá? Então, a gente aprendeu muito com o professor Armando e aprendeu a como conseguir esses recursos, né? Seja via Fundação de Pesquisa da Bahia, seja fundações nacionais, a nível nacional.
E aí teve um projeto em particular, e aí eu e Bruno Caetano, que hoje está lá no Senai Cimatec, é gerente do Cimatec, a gente estava escrevendo um projeto que a gente já estava desenvolvendo, mas precisava de mais recurso, né? E aí a gente ficou sabendo, uns 3 dias antes, na verdade, que ia encerrar o prazo de submissão, a gente precisava escrever aquele projeto, e aí um olhou para o outro, o Armando veio, topa, topo, então vamos fazer, vamos cair para dentro, né? E aí a gente ficou escrevendo o projeto. No último dia, a gente tinha que entregar no outro dia, a gente virou na UFBA escrevendo. Aí eu lembro que a gente saiu meia-noite, foi no Habib's, comprou umas esfirras, depois voltou, aí ficou comendo lá no laboratório, e aí a gente saiu de lá às 6 horas da manhã. Era a gente saindo, quando eu abri a porta do Gitec, quem conhece o Gitec, aí eu olhei assim, aí tava o sol já, eu falei, caraca, velho. E aí a gente saindo, os alunos chegando, né? E a gente conseguiu submeter o projeto. Só que aí, uns dias depois, a gente, na verdade, teve uma falta de comunicação com outro setor da UFBA que estavam dentro do projeto também e iriam submeter. E aí, no final, deu um problema lá e a gente acabou não avançando, né? A gente submeteu, mas o pessoal queria que a gente trocasse de área, porque já tinha um outro projeto naquela área, e no final o professor Armando falou, não, nosso projeto é nessa área, não tem por que mudar. E aí a gente acabou perdendo, entre aspas, mas aí depois esse projeto foi aprovado em outros editais, enfim. Então, pô, foi uma expectativa grande, a gente estava como responsável, o projeto é seu, né, aquele negócio de, pô, o meu projeto, e a gente submetendo todo o esforço que é feito, mas no final você tem todo o aprendizado. Talvez por ter escrito projetos como esse, hoje a gente já aprovou diversos projetos na 4i, a gente tem, em si, falando em cifras, né, foi mais de R$ 1 milhão que a gente já aprovou em vários projetos, tanto nós quanto de clientes. Para grandes empresas, isso é um valor pequeno, né? Mas para empresas que estão desenvolvendo tecnologias, que são parceiras nossas, é um valor considerável. Então, talvez, se não tivesse esse esforço, esse aprendizado naquele período, hoje a gente não estaria conseguindo recursos para desenvolver projetos de inovação como esse. Acho que esse foi uma das expectativas que acabou tendo e que fez crescer e que hoje é um aprendizado bem interessante. Excelente, mano, excelente. Muito obrigado. Liliane, por favor. Esse meu desafio que teve uma quebra de expectativa para mim, na verdade foi uma quebra de expectativa, mas eu tirei um aprendizado muito grande nesse período. Era um comissionamento de uma planta de CO2 que fornece gases para as bebidas, né? E sabe aquela coisa crassa? Você chega num lugar, você vai ter que o quê? Observar aquele cenário que você está chegando. Você tem que sentar com sua equipe, principalmente a equipe que chegou antes, integrar com a equipe que vai chegar depois, para as informações serem sempre muito casadiças, tá todo mundo no mesmo patamar. Pois bem, eu cheguei naquele site e fui bombardeada de um monte de informações. Um monte de informações de várias áreas. À época eu só trabalhava com mecânica, mas as coisas são muito integradas. E daí eu deixei passar uma coisa boba. Eu tenho um motor e eu tenho um compressor. E esse motor tem que acionar esse compressor. Só que um gira para cá e o outro gira para lá. E isso é uma coisa que você já chega e você observa. E a sua equipe observa. Só que foi um negócio tão caótico, essa chegada, que eu não fiz aquela reunião para poder conversar com a equipe técnica que estava no campo, porque o técnico tinha visto. Então, lógico que aquilo foi contornado, foi. Por que foi contornado? Porque era possível levar aquele motor para a fábrica, que não era tão longe, estávamos no interior de São Paulo, e era possível, sem muitas alterações de projeto, alterar o motor. E isso foi contornado. Lógico, houve um atraso imenso, porque esse cara foi para a fábrica, é transporte, volta, entendeu? É custo adicional. Então, o que aquilo gerou em mim? Escute.
Não importa a função que você vai exercer, escute, integre, fale com todo mundo. Não existe informação que você acha que é banal ou uma informação que você está na dúvida. Porque o técnico falou assim, Liliane, eu estava na dúvida, porque é uma coisa tão incomum um negócio desse acontecer, tão incomum que até ele ficou assim, não vou falar nada não. E então fale. A comunicação ela é vital em qualquer profissão. E esse foi uma quebra muito grande, esse atraso devido à falta de comunicação, lógico, tirando o erro da fase de projeto, me trouxe muito aprendizado, que eu levo até para hoje. Tem que ser, por mais que você seja bombardeado de informações, você tem que acrescentar, tentar agregar e absorver o máximo da informação que você está recebendo e saber perguntar bastante para tirar mais informações. O porquê isso? E porque as perguntas são muito, muito importantes para você fechar um cenário. Então, essa quebra de expectativa ali nesse projeto, para mim, me marcou muito. Muito bom. Obrigado. Luísa, por favor. Só um comentário, gente, eu tô adorando ouvindo as histórias de vocês, também está sendo sensacional. Com certeza. Eu já ouvi uma coisa chamada alinhado não sai caro. Então, isso que você compartilhou é sensacional, porque às vezes você faz uma pergunta muito simples que te poupa horas e horas de trabalho. Um momento para mim que foi uma quebra de expectativa, e aí compartilhando muito mais a nível de amadurecimento pessoal, tá, gente? Quando eu entrei na faculdade, uma coisa que eu tinha certeza de que eu queria fazer muito era um intercâmbio. E eu via, assim, minha carreira de uma forma muito linear, assim, eu achava que as coisas iam sair exatamente como eu planejei, porque eu tinha o planejamento, eu imaginava que se eu fizesse tudo o que eu queria, eu ia alcançar aquele momento lá, aquele patamar. E aí, quando eu entrei na faculdade, o Ciências Sem Fronteiras existia, mas como eu falei, né, eu tinha um planejamento. E o meu planejamento era fazer o Ciências Sem Fronteiras do meio para o final do curso. Só que no meio para o final do meu curso, o Ciências Sem Fronteiras acabou. E aí, eu pensei, outras formas de fazer o intercâmbio. Surgiu a oportunidade do Fraunhofer, que é um intercâmbio aí bastante conhecido para o pessoal de mecânica, muito famoso, muito interessante. E eu já vinha estudando alemão há mais ou menos 1 ano e meio, que eu gostaria muito de fazer o intercâmbio. Fiz o processo seletivo, me dediquei muito para o processo seletivo e não passei. Cheguei no meio do processo, mais ou menos, e não passei. E por que isso, gente, pode parecer uma coisa muito boba, mas eu acho que, para mim, foi um grande amadurecimento, porque eu fiquei decepcionada. Eu fiquei arrasada, eu queria muito passar, eu já era aquela pessoa que eu já estava me vendo ali na Alemanha e fazendo intercâmbio e toda aquela coisa, e me gerou um sentimento, assim, de frustração nesse sentido, mas me fez amadurecer um outro lado, que é entender que às vezes as coisas não vão acontecer como a gente planeja, mas não é por isso que a gente tem que se desmotivar, deixar a peteca cair, e tem que se jogar em outras oportunidades, porque às vezes a vida está te reservando coisas também muito boas, só que em outras áreas. Eu não desisti de fazer meu intercâmbio, eu vou fazer em algum momento da minha vida, só que uma semana depois de não ter passado no processo do Fraunhofer, saiu o e-mail lá do processo seletivo da Dow. E aí eu estava tão tristinha, tão para baixo, falei, depois eu vejo isso. Demorei uns 2 dias para ver o e-mail, me inscrever de novo, e outras oportunidades muito legais surgiram. E eu estou citando isso também porque vocês vão chegar na fase de estágio, na fase de trainee, vocês vão ver que é um processo exaustivo, chato, complicado. Às vezes a gente vai receber alguns nãos, mas a forma que a gente lida com esses nãos é que vão fazer toda a diferença para a nossa carreira. Então, foi um momento que eu recebi um não, mas que me fez crescer bastante, pessoalmente e profissionalmente também. Seguindo aqui com as perguntas, essa vai ser uma pergunta mais, assim, né, fora da linha do que a gente estava fazendo. Eu vou pedir para vocês contar para a gente um momento curioso, assim, né, que vocês já passaram durante a carreira de vocês. E eu vou pedir para quem vai responder primeiro vai ser a Liliane. Um momento curioso que eu separei aqui para compartilhar com vocês foi na época quando eu entrei na graduação.
E acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo agora, com essa iniciativa. Deixa eu até contar um pouquinho antes como é que foi isso. Quando eu era mais nova, eu falava assim, não, eu vou entrar para a Marinha Mercante. Isso estava na minha cabeça e eu falei isso até as vésperas de entrar para a engenharia. Eu começava a assistir um programinha chamava Guerra de Ferro Velho. Eu adorava. As equipes separadas, os caras montavam aquilo ali, me encantou muito. Só que eu falei assim, caramba, como é que eu vou fazer faculdade? Como é que eu vou? Não posso trabalhar, é tempo integral, como é que eu vou fazer? Aí eu falei assim, não, vou fazer um concurso público, aí eu passo no concurso e eu consigo ir para a faculdade. Ó a ideia. E daí eu fiz isso. À época eu fui para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Olha, não estou falando que não dá, dá. Mas é muito difícil você conseguir conciliar isso aí, tá? E ali eu parei e tive que pensar. Falar assim, o que eu quero para a minha vida? E eu, nesse meu pensamento, eu falei assim, não, eu tenho que pensar no longo prazo. E no longo prazo, eu quero ser engenheira. E eu saí. Isso deu um bafafá na família que vocês possam imaginar. Como é que você larga um emprego emprego concursado, sabe essas coisas, a mais o pessoal das gerações mais passadas da gente vai nos cobrar. Beleza, aí eu falei assim, rapaz, eu vou fazer outro concurso, porque para essa faculdade aí eu vou. E aí eu falei, vou fazer o concurso da Infraero. Estava aberto, lá tinha muito concurso há uns anos atrás. Fiz o concurso da Infraero, passei, eu falei, que sensacional, eu vou trabalhar de turno e vou fazer o quê? Minha faculdade. O que aconteceu? Eu fui reprovada no psicotécnico, gente. E aí eu falei, minha mãe vai me matar, vai ser agora, porque eu saí do meu emprego, jurei que ia arrumar outro, e ir para a faculdade. Falei, minha mãe vai me matar. Mas não matou, não. Entendeu? E eu fui para a faculdade. Acabou que eu comecei, eu dei muitas aulas para cursos preparatórios de pré-vestibular e pré-militares. Nessa época, e assim foi até eu começar a estagiar. E o que eu queria fazer um gancho dessa história que eu estou contando é que no dia que eu fui fazer a matrícula na faculdade, tinha uma equipe semelhante a essa aqui, colhendo entrevistas de expectativa. Qual é a sua expectativa? Você está fazendo sua matrícula hoje. É a sua primeira interação com a universidade. O que você espera? E eu fiz essa entrevista. E pensando aqui sobre essa mesa redonda, eu vou procurar essa entrevista. Eu vou entrar em contato com o pessoal da universidade e vou falar assim, eu preciso ver essa entrevista. Porque ali devia dar uma expectativa de uma pessoa que nem existe mais. Estava lá no início de tudo da graduação. Isso foi extremamente curioso, eu tive a oportunidade de dizer em vídeo aquilo que eu esperava, eu vou tentar resgatar isso. E curioso é que eu queria fazer a faculdade de engenharia, era isso que eu queria fazer na minha vida, passei por alguns obstáculos, ainda tive a oportunidade curiosa de descrever qual é a minha expectativa. E eu até sugiro a vocês fazer a mesma coisa. Escreva, faça uma carta para você mesmo. O que você espera de você que está entrando agora numa situação tão diferente, num mundo tão diferente? Escreve. Vai ser curioso você olhar daqui a alguns anos o que você esperava a entrar na graduação. Luísa. Para mim, essa foi uma pergunta um pouco difícil, assim, de curioso. E aí, acho que momentos curiosos para mim foram alguns momentos que aconteceram de, por ser mulher, minha capacidade de ter sido questionada dentro da engenharia. E aí, um momento que me marcou muito foi dentro da faculdade. Eu ainda estava no BI e eu estava no prédio de física. Eu fazia BI, já estava mais ou menos finalizando. E aí o professor pegou a minha prova, professor da UFBA, no Instituto de Física, pegou a minha prova e aí começou, Luísa, olhando a minha nota, olhava para mim, você faz que curso? Eu fiz BI, de Ciência e Tecnologia. Aí ele, tá, mas depois você quer fazer o quê? Aí eu fiz Engenharia Mecânica, professor.
Ele, mecânica? Engenharia mecânica? Me olhou de cima a baixo, de um jeito que me deixou extremamente desconfortável. E aí olhou para minha mão, olhou para minha prova e falou: Nossa, mas com essa mãozinha você vai apertar um parafuso? E fiquei assim. Eu falei: Professor, não entendi. Como engenheiro, eu não vou precisar apertar um parafuso. Eu posso assinar o projeto com essa mãozinha, mas não vou precisar apertar um parafuso. E aí ele: Vamos ver. E a vida seguiu. E assim, eu acho que é interessante, curioso a gente pensar nisso. É curioso, por exemplo, quando eu estou no Uber. E aí, o Uber começa a puxar algum assunto e pergunta: Nossa, mas o que você faz? Eu falo: Engenharia mecânica. Sou engenheira mecânica. Aí a pessoa olha assim do retrovisor: Engenheira mecânica? O que se espera de um engenheiro mecânico, às vezes é um homem, uma pessoa mais experiente. E aí existe, eu já passei por isso, mas isso hoje não me afeta mais, assim. Eu confesso que no início eu ficava um pouco, nossa, mas realmente o que eu devo fazer para parecer uma engenheira mecânica? Mas hoje em dia isso não me afeta mais, e é curioso a gente ainda ter 2020 esse tipo de pensamento, mas eu acho que a gente está avançando muito nesse cenário, e ter mulheres falando e compartilhando esse sentimento de que você não precisa se diminuir, você não precisa se sentir inferior por ser mulher na engenharia, muito pelo contrário, você está no mesmo patamar. Eu acho que são passos que a gente vai dando nesse caminho para que esse tipo de evento curioso deixe de acontecer. Obrigado, Lu. Vai, Luan. Aí eu passo para a Liliane. Acho que esses dois momentos aí, né, que tanto a Luísa quanto a Liliane comentou, são bem interessantes até para a gente fazer uma análise, né, uma avaliação. No meu semestre, quando eu entrei, entraram 2 mulheres só no curso. E foi legal que ao longo dos outros semestres, cada vez mais mulheres entravam no curso de engenharia mecânica. Foram 3, 5, enfim. Então, existe ainda, né, esse preconceito, mas é bom e é importante que cada vez mais mulheres entrem no curso para que realmente mostrem, né, que não é o sexo que vai definir a capacidade da pessoa, enfim. E talvez já aconteceu com alguns de vocês. Ah, você vai fazer engenharia mecânica? Ah, então vou te dar aqui meu carro para você consertar, ou então, tem um negócio aqui, vê um equipamento aqui em casa para você consertar. Pera, não é bem assim, né? E aí, puxando um pouco do que a Liliane comentou, em relação à curiosidade, pô, se puderem, faça realmente essa carta, porque não é muito tempo, mas com certeza, se eu, Luiz, a Liliane pensar 5 anos atrás, a gente talvez não imaginaria quanta coisa fizemos e quantas ações e curiosidades já passamos, quantas coisas legais já aconteceram, aprendizados, claro, também, são muito importantes. E aí eu, tentando fazer uma avaliação dessa, né, pensando 5 anos atrás, por exemplo, a gente fazia o projeto do DVD de Luan Santana. Aí, quando o pessoal chegou assim para a gente, falou: Não, tem um projeto aí, Luan Santana vai gravar o DVD dele. Eu falei: Pô, massa. São Paulo? Não, na Bahia. Eu falei: Rapaz, já começou Luan Santana fazendo um mega show aqui na Bahia. Eu falei: Pô, muito bom. Não, e ele quer fazer o projeto com vocês e com outra empresa, né, a Viu, que é parceira nossa. E acho, vamos nessa, né? A gente já tinha uma certa experiência com alguns projetos na área de eventos, né? Então, Ivete Sangalo, esse outro nosso parceiro, na verdade, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, etc. A gente tá, vamos. E aí falou: Tá, mas é para quando? Aí o pessoal: Daqui a 2 meses. Aí falou: Putz, um projeto absurdo, não sei se vocês viram, depois vocês podem até procurar. Foi o DVD, o Viva, né, de Luan Santana, ano passado, que foi no Parque de Exposição, e assim, foi uma estrutura absurda, pessoal. A gente fez todo o projeto mecânico, né, de movimentação de palco, aí tinha umas estruturas no palco que pesavam 1 tonelada e tinha que ter um movimento, né, porque ia simular costela de um dragão, etc., toda a parte cenográfica, né. Mas no final, apesar do tempo curto, quem foi o principal responsável por esse projeto foi meu sócio, Valdemar. E no meio do projeto ele foi para a China, né?
passar 10 dias na China, porque estava tendo uma feira de inovação lá, que entre esses projetos que a gente aprovou de inovação, a gente tinha recursos para viajar. Então, a gente foi para a China, ele foi para a China, e lá era ele me ligando, e Luan, abra aí o SolidWorks, me passa aí agora esse arquivo em VPN, né, porque não pegava o WhatsApp, então ele tinha que conectar um VPN, e, enfim. Aí ele chegou aqui, quando chegou em Salvador, já foi direto para a parte da fabricação, que a gente já estava fabricando, enfim, a gente fez todo o projeto, simulação, fabricação, acompanhamento de montagem. Então, se eu tivesse feito uma cartinha dessa de 5 anos atrás, falar, cara, hoje a gente tem uma empresa, fez um projeto desse tamanho, já fez diversos outros projetos, né, que a gente conquistou hoje. E, claro, tem muita coisa ainda para conquistar, tem muita coisa para errar e aprender, mas façam essa cartinha aí, salvem na nuvem, para ser mais seguro. E daqui a 5 anos, 10 anos, vocês olharem quais eram as expectativas e ver o avanço e o aprendizado que vocês tiveram. Obrigado, Luan. Muito rapidamente, Liliane, me perdoe, me fale agora, eu queria complementar antes. Não, uma coisa rápida, que eu lembrei de Luísa falando. Eu lembro que uma vez eu fui numa palestra de mulheres na engenharia. E uma das engenheiras falou que ela tinha ido trabalhar e não tinha banheiro para ela ir. E aí eu falei, caramba, como é que pode, né? Aconteceu comigo. No interior de São Paulo, não tinha banheiro, só tinha banheiro masculino. Então, isso é um fato curioso, que eu acho que isso já está mudando e muito, mas isso era o sinal de um tempo passado, que é um fato curioso também, uma coisa básica. Não tinha banheiro feminino. Realmente, né? É uma situação que delicada, né? Precisa dessa educação nova aí, dessa nova geração que está chegando. E é bom momentos como esse para poder conscientizar todo mundo, né? Poder ouvir as engenheiras, poder ouvir a visão, as deficiências, né? Muito bom. Dando seguimento aqui, pessoal, a gente queria ouvir de vocês. Qual foi o momento da carreira, assim? Qual foi o momento, perdão, o momento da vida ao longo do curso que bateu aquele estalo, ó, essa é a carreira que eu vou seguir, essa é a linha de trabalho que eu quero fazer? Começar por Luísa. Sim, e, bom, gente, falando, só finalizando esse assunto, né, sobre mulheres, enfim, isso é bastante importante citar que o cenário está mudando e muito. Hoje as empresas já falam sobre diversidade e inclusão, falam sobre a igualdade no ambiente de trabalho, e não é só falar, tá, é regra. Então, diversas indústrias já falam sobre isso muito abertamente, a Dow é uma delas que levanta essa bandeira muito forte. Então, o problema existe, mas estamos avançando muito. Falando sobre quando eu descobri essa carreira, eu acho que eu não tive um momento assim que eu tive o estalo de que agora eu descobri a carreira, foi um processo aos poucos. Como eu conversei com vocês, eu nunca sonhei em engenharia mecânica. No meu 3º ano da escola, eu nunca ia falar para vocês eu vou ser uma engenheira mecânica, porque a minha avaliação era extremamente superficial. Era o seguinte, eu não gosto de carros, logo não serei engenheira mecânica. Era apenas isso, e essa era a mentalidade que eu tinha na época. Por isso que eu acho super importante que vocês façam essa carta, que vai ser muito interessante. No meu 3º ano, eu imaginava que eu queria fazer engenharia química, algo relacionado a exatas. Prestei vestibular, SISU na época, e aí passei em outros estados, mas não era engenharia química, não era aqui na UFBA, e aí decidi fazer o BI, porque era uma oportunidade para mim de escolher a minha carreira de forma mais calma, mais tranquila, e ver se realmente era engenharia química que eu queria ou se era qualquer outra coisa. E aí, entrei no BI, peguei Química Geral, que não é nenhuma matéria de engenharia química, e falei, nossa, não quero fazer engenharia química. Estamos na estaca zero. E aí, meu pensamento foi assim, eu vou pegando as matérias do ciclo básico de engenharia e vou tendo contato com os cursos. Com o passar do tempo, uma outra matéria vai me chamar mais atenção e eu vou descobrir o que eu gosto. E aí, meu contato com a engenharia mecânica começou com desenho técnico. Tinha desenho mecânico, tinha parte de desenho de planta, que é um pouco mais voltada a civil. Falei, nossa, eu gosto disso. Isso foi uma coisa assim que eu lembro que me atentou muito. E nessa matéria eu tive contato com as pessoas de engenharia mecânica, com as pessoas de engenharia civil, e aí fui ouvindo sobre os grupos motivacionais, sobre o que é que mais me chamava a atenção,
E no BI, eu tive o contato com a ATM Júnior, que foi a empresa júnior de engenharia mecânica, que me ajudou muito a ver que eu gostava de engenharia mecânica. Mas até depois que eu passei para engenharia mecânica, mesmo fiz a migração, eu ainda não tinha certeza se eu realmente gostaria de ser uma engenheira mecânica. E aí, meu quinto semestre foi um semestre, assim, muito chave, porque eu migrei para mecânica e peguei matérias complicadíssimas do semestre de mecânica, com professores complicadíssimos, quem está aí no curso sabe de que eu estou falando, e me deu um questionamento muito forte, assim, se realmente é isso que eu quero para minha vida. Só que, com o passar do tempo, como eu falei para vocês, no sexto semestre eu comecei o estágio, comecei a pegar mais matérias mais técnicas do curso de mecânica, e eu fui me encantando. E eu sempre gostei de indústria. Minha mãe é química e tinha o dia da criança na fábrica, que eu ia para a fábrica, me achava, gente, eu me sentia assim, a industrial, porque eu colocava o protetorzinho auricular, mochilinha, e estava na fábrica, via os equipamentos, aquilo sempre me encantou. Então, quando eu comecei a estagiar, a pegar as matérias mais técnicas de mecânica mesmo, foi nesse momento que eu fui sentindo, nossa, eu gosto disso. Fui para a fábrica, eu gosto disso. E aí eu fui sentindo que realmente eu escolhi o curso certo para a minha carreira, para o que eu gosto, para a minha vida. Então, foi um processo. Eu nunca tive assim, nossa, eu sempre quis fazer mecânica na minha vida, é um sonho. Foi uma descoberta. Beleza, Luísa, obrigado. Luan, por favor. Tá. Acho que se eu escrevesse a carta 5 anos atrás, eu nunca imaginava que hoje estaria nesse ramo do empreendedorismo, né? De abrir a própria empresa, enfim, ter o seu próprio negócio. Em geral, é muito levado pelo histórico, né? Então, às vezes, quando você tem um pai ou mãe naquela área, os filhos acabam seguindo um pouco, né? Muitas vezes, como a Luísa comentou aí, a parte industrial, então, desde pequena ela já via alguma coisa, né, relacionada a isso. Meu pai também trabalhava na parte industrial, então, eu sempre sabia que era mecânica, então, quando eu já fiz o vestibular, eu sabia que era aquilo, mas em relação à carreira, o que seguir, em geral, você entra ou concurso público, ou então trabalhar em uma grande empresa, né? Geralmente são essas as opções que a gente conhece e que sabem naquele momento. E no início a gente não sabe que tem um outro caminho que é o de empreendedorismo, né? Você abrir sua empresa, seu negócio, desenvolver, enfim, seu próprio negócio. E isso foi amadurecendo, na verdade, a partir do momento que eu fui vendo e sentindo, né, um pouco desse contexto de empreendedorismo dentro da faculdade. Então, primeiro com a Inovapoli, que é a incubadora de empresas de base tecnológica aí da UFBA, eu fui bolsista da Inovapoli e comecei a ver empresas que era da área de engenharia, seja mecânica, elétrica e de outros setores também, desenvolvendo suas próprias ideias, soluções. A pessoa às vezes não estava nem formada ainda, mas já estava abrindo a empresa para desenvolver aquilo, e isso tudo associado com inovação, né? Então, eu comecei a perceber, na verdade, que tinha um outro possível caminho que poderia seguir. E isso foi reforçado quando eu fui para o GTEC depois, e aí participando dos projetos, tendo contato com pessoas que já estavam abrindo empresas ou já tinham empresas abertas, trabalhando, né, claro, com engenharia mecânica, e aí depois eu tive a experiência do intercâmbio, fiz alguns cursos, né, fora até mesmo da própria faculdade lá, de empreendedorismo, e quando eu voltei, é claro, tem a parte do estágio, eu fiz o estágio em uma empresa de projetos aqui, mas eu acabei pegando um período que a empresa acabou depois perdendo os projetos de grandes empresas como o Braskem, que ela fazia, e acabei saindo dessa empresa. E o convívio, na verdade, né, que eu tive no GTEC e depois continuei com meus sócios atuais, fez com que realmente a gente enxergasse que aquilo seria uma possibilidade, tá? Não que é mais fácil, mais difícil, ou então que é melhor ou é pior. Eu deixo bem claro que
não é porque você escolheu desde o início que quer fazer concurso público que é melhor ou pior, ou que você quer trabalhar em uma grande empresa. Isso aí, claro, é de acordo com cada pessoa, com o que ela deseja, imagina, mas é interessante vocês saberem que existe essa possibilidade. Então, hoje a gente está aqui, hoje a 4i ela tem 5 anos de empresa fundada, tá? A gente abriu a empresa em 2015, a gente abriu a empresa sem dinheiro, a gente ganhou um concurso da FAPESB, o concurso Ideias Inovadoras, né? E aí esse dinheiro a gente usou para abrir o CNPJ, pagar escritório de advocacia, pagar contabilidade, aí depois a gente ganhou um outro concurso do CREA, que é o Prêmio Arlindo Fragoso, e aí usou também o recurso para investir na empresa. Quando a gente começou, a gente não tinha sede própria, trabalhava cada um em suas casas, e aí depois a gente conseguiu participar de uma incubação lá no Parque Tecnológico, que tinha uns valores mais acessíveis de sala, e a gente foi caminhando, evoluindo, tá? Até hoje. Então, hoje a gente tem 5 anos, tem já algumas áreas de negócio dentro da empresa. Hoje a gente já abriu outra empresa para trabalhar em uma outra solução, em uma outra tecnologia que a gente está desenvolvendo também, e a gente espera que cada vez mais os alunos, né, possam enxergar que essa é uma outra possibilidade e que dentro da própria faculdade vocês podem ter essa experiência até para saber e sentir um pouco melhor, né? Pô, deixa eu sentir como seria trabalhar algo relacionado a empreendedorismo, algo relacionado a uma grande empresa, ou então até mesmo concurso público. Bom. Beleza, Luan, muito bom. Eliane, por favor. Assim como Luísa e Luan falaram, eu não tive um momento eureka na minha vida, de que eu iria seguir, ou um talento nato de pessoas que... Sabe aquela criança que o pessoal fala assim, não, esse cara desmonta e monta as coisas, esse vai ser engenheiro com certeza, porque fica mexendo em tudo. Né? Eu não fui assim. Eu me recordo que os brinquedos que eu mais gostava eram aqueles que eu apertava um botão e ele girava alguma coisa. Seja a hélice de um helicóptero de brinquedo, seja um liquidificador que se apertava ele girava. Eu gostava dessas coisas em movimento. Isso era uma tendência, eu gostava dessa dinâmica. Né? Como eu falei há pouco, eu enveredei como aquele caminho tradicional, não, você tem que fazer um concurso público, faculdade depois, né? Isso não vai te dar estabilidade, né? Mas rapidamente eu desviei o caminho e falei assim, não, é isso aqui que eu quero. Isso muito baseado, como eu estava falando, eu adorava assistir Guerra de Ferro Velho, Guerra de Robôs, e ficava lendo e buscando informações disso. Então, essa curiosidade me fez procurar a engenharia mecânica. Eu já gostava muito da parte de exatas, tá? Já teria uma tendência à área de engenharia. A minha dúvida era se eu ia para engenharia de materiais ou engenharia mecânica. E o gosto por esses programas e buscar as coisas, aí já tinha mais aquela coisa de vou buscar e montar e fazer tal coisa, me fez levar à engenharia mecânica. Aí essa foi a primeira decisão, a primeira descoberta, vamos seguir pela engenharia mecânica. E aí, depois da metade do curso, quando eu aprendi, quando tinha uma cadeira que era... Ah, meu Deus, professor que falava de turbomáquinas. Agora me fugiu o nome oficial da cadeira lá na faculdade. Bom, ele falava de turbinas, compressores, bombas, e isso eu falei, opa, é isso aqui que eu quero. O livro até que eu usava, o cara que me dava aula, o profissional que me dava aula, era o escritor do livro que nós usávamos. Pode até ser o livro que vocês usam, do Defalco, né? De bombas, e ele me dava aula. E a aula dele, a paixão dele por aquilo que ele sabia muito do que estava falando, tinha propriedade, gerou essa incrível paixão por essa área da engenharia mecânica, porque é uma área muito vasta. Então, faz com que as pessoas que não são da área pensem assim, mas o que você faz mesmo? Você é graxeira? Você vai consertar aquilo ali para mim? Vai na minha casa ver isso aqui que quebrou.
Isso leva a esse tipo de desconhecimento. Minha avó sempre perguntava para mim, Liliane, o que você faz mesmo, minha filha? Sempre perguntava isso para mim, entendeu? Então, gera esse desconhecimento, porque é uma área muito rica, ela é mãe de muitas engenharias que existem hoje, entendeu? Que antes no passado era só engenharia mecânica. Mas a grande sacada, para mim, a grande paixão foi quando eu comecei a trabalhar com, lembrei da matéria, máquinas de fluxo. As máquinas de fluxo, quando eu vi essa área, aí eu falei, opa, é isso que eu quero, e segui por um tempo, sabe? Então, eu acho que foram descobertas. Então, o que pode hoje gerar um desconforto, tipo, caramba, será que é isso que eu quero? Será que é esse caminho que eu vou seguir? Caramba, o mundo mudou. Olha aqui, eu vou seguir numa empresa grande, como Liliane Luiz, ou eu vou chegar e seguir pelo empreendedorismo? Olha, o mundo está mudando. Será que eu consigo trabalhar assim? Entendeu? Então, vocês têm um mundo muito diferente e vasto também, para poder seguir. Então, eu não tive uma descoberta, eu fui descobrindo ao longo da minha vida e conhecendo essa área tão grande e tão rica que é a engenharia mecânica. Agora é o momento para uma pergunta, assim, só faltam acho que 2 perguntas, e eu queria fazer essa pergunta daqui para vocês, né? Que a gente estava conversando, quando a gente estava montando a mesa, de que o diretório acadêmico ele tem a função de trazer, de unir, né, a indústria com a escola. E a gente está fazendo isso aqui justamente agora, né? E a gente sabe que é uma via de mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente está mostrando para os calouros que estão entrando agora uma parte, né, da carreira de engenheiro, a gente também está trazendo os engenheiros aqui e fazendo eles se sentirem um pouco mais, né, naquela época de antigamente, na época da universidade. E aí a pergunta que eu queria saber de vocês é, se vocês pudessem dar uma dica para o seu eu do primeiro semestre, de quando vocês começaram a faculdade, qual era a dica que vocês dariam? E quem vai começar agora é o Luan. Tá. Você estava falando aí, eu estava lembrando uma coisa de quando na verdade, quando eu nem tinha entrado ainda em engenharia mecânica, eu ficava, pô, como é que será um engenheiro mecânico formado? Como é que é a pessoa? Qual é o perfil dele? Que eu não conhecia, né? Muitos engenheiros mecânicos. Eu falava, pô, será que, enfim, como é? Aí depois como é o dia a dia dele? E hoje a gente, como engenheiros mecânicos formados, né, tá apresentando aqui para o pessoal, acho que isso é bem legal. Tava lembrando aqui alguns anos atrás. Em relação à dica, eu acho que o que a gente pode falar é que tentem aproveitar ao máximo as oportunidades que a universidade dá, no sentido de sempre fazer algo a mais, tá? Porque, assim, para você se formar em engenharia mecânica, é só você pegar todas as disciplinas, passar em todas as disciplinas, no final você vai ter o seu diploma, tá? Mas o mercado hoje, e há um tempo, claro, né? Mas cada vez mais, ele vai querer, claro, o seu diploma, para falar que você tem um mínimo de recomendações e que sabe fazer aquelas, tudo que você viu, né, de disciplinas, mas você tem que ter algo para se diferenciar. Senão, João e Maria vão ser as mesmas pessoas e num processo seletivo de estágio, de trainee ou então de contratação depois, não vai ter algo que te diferencie. Então, correr atrás de, pô, deixa eu entender melhor como é o ATM Júnior, como é um SAI, como é um KRT, como é o Baja, pô, deixa eu entender, tem programas de iniciação científica, pô, tem programas de empreendedorismo, deixa eu fazer um projeto aqui em parceria, deixa eu conversar com um professor de uma determinada área que talvez eu tenha um certo interesse, e assim, não ter vergonha, eu tinha muita vergonha, ainda tenho um pouco, tá? Mas vocês têm que pensar de, pô, o que é que eu gosto, o que é que eu vou fazer, que eu posso me diferenciar e que lá na frente vai me tornar capaz e feliz, né, no que eu estou fazendo no meu dia a dia. Então, como Liliane falou, pô, quando ela viu o turbomáquina, era algo que enchia os olhos dela e que era aquilo que ela queria fazer, e com certeza aquela disciplina ela se dedicou muito mais e deve ter procurado outras coisas que pudessem completar ela, seja uma pós-graduação, seja uma outra disciplina, né, uma optativa especial que vai te qualificar, enfim, cursos extra da faculdade também, né, então, inglês hoje a gente fala que é algo básico, então todo mundo acaba tendo, mas, pô, deixa eu fazer um alemão, deixa eu fazer um mandarim,
mandarim que, pô, eu tenho um desejo depois de trabalhar fora, enfim. Então, tente sempre se diferenciar, tente sempre ficar antenado a tudo que está acontecendo no mundo, né, principalmente de tecnologias. Hoje, a gente precisa acompanhar o nosso currículo de mecânica com as novas tecnologias que vão surgindo. Então, antigamente a gente falava de CAD 2D e era uma revolução. Pô, hoje, CAD 3D já é um básico, assim, era para ser o básico, na verdade, em boa parte das empresas, e era para a gente já estar falando de virtualização, de realidade virtual, de integração entre o virtual e o físico, era para a gente já estar falando de digital twin, que são tecnologias da indústria 4.0, mas, claro, a gente tem que se formar, tem que ter a base, mas ter essa necessidade e essa curiosidade, na verdade, de buscar informação que hoje está disponível para todo mundo. É só chegar aí no Google e botar, é só ver no YouTube essas informações, pesquisar, comprar um curso, tem vários cursos gratuitos, né, que tem disponíveis também. Então, eu acho que a principal mensagem seria, pô, seja curioso, busque sempre algo a mais, não fique só esperando que as coisas cheguem para você, seja proativo, pesquise, e com certeza você vai se diferenciar no mercado e na sua profissão, na sua carreira, se você fizer, se você tiver um pouco dessa atitude. Perfeito, Luan, obrigado. Liliane, por favor. Então, eu vou tentar fazer um paralelo. Se nós fôssemos perguntar para um alpinista, que ele vai lá pensar assim, cara, você vai subir o Everest. Ele está se preparando, ele se preparou por aquele momento. Só que ele está lá na base. Aí você chega para ele e fala assim, olha só, você quer chegar lá em cima, não quer? Se eu pegar um helicóptero e te levar lá em cima, tá tudo certo para você? Você fica satisfeito? O que vocês acham que eles vão responder? Eu acho que não. Ele não quer que alguém leve ele da base e coloque ele no topo da montanha. Ele quer passar pelo processo de subida. Ele quer ganhar aquela montanha. Então, para isso, ele vai passar por etapas. Ele vai passar por processos, por um amadurecimento, um conhecimento, um ganho de experiência até ele chegar no topo. Então, eu vou dizer para você, não seja afoito, talvez porque eu tenha sido. Eu queria chegar lá, não, mas como é que é chegar lá? Como é que é a cara desse engenheiro formado? Então, não seja afoito. Não queira sair da base e, num método rápido, chegar no topo. Aproveita o processo, se transforme, se permita. A engenharia mecânica, ela é rica, ela é vasta. Se permita ser transformado nesse engenheiro daqui a 5 anos. Então, aproveite o processo. É isso que eu digo para vocês, que eu diria para mim, lá no início da graduação. Obrigado, Liliane. Luísa, por favor. Gente, pode até parecer um pouco repetitivo o que eu vou falar, mas é porque eu concordo bastante com tanto o que a Liliane falou quanto o Luan. Meu conselho seria para vocês se jogarem. Vocês estão entrando na faculdade agora, e a faculdade é um universo de possibilidades. O curso de engenharia mecânica é extremamente vasto. E eu concordo muito com o sentimento de que, assim, vocês estão na faculdade, vocês estão na faculdade para aprender e estudar, mas isso não deve ser a única coisa que vocês façam nesse período. Existem diversas possibilidades dentro da faculdade e fora da faculdade para que vocês aprendam, para que vocês se desenvolvam, para que vocês amadureçam enquanto profissional e enquanto pessoa. Então, aproveitem essas oportunidades, sabe? Aproveitem as oportunidades como essas, de estar aqui numa palestra, conversando, tirando as dúvidas de vocês, de entrar em um grupo motivacional. Eu fiz parte de um, e para mim foi extremamente enriquecedor. Assim, e um parêntese, tá, gente?
Muitas pessoas, quando entram nos grupos motivacionais, acham que o estudo pode ficar em segundo lugar e que a faculdade vai se tornar menos importante e que as matérias vão ser menos importantes. Eu discordo totalmente disso, tá? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio e tem que conseguir conciliar as coisas. É claro que às vezes vai ser um pouco mais difícil, mas os grupos motivacionais, eles são um complemento à sua formação. Então, a sua formação base é a faculdade, aproveitem, não vão ser todos os professores que vocês vão amar, mas o conhecimento que eles têm para passar para vocês é muito importante. Então, aproveitem essas experiências. Algo que eu acho importante também falar é sobre línguas. Pode parecer banal, gente, mas, de fato, o inglês é algo que é extremamente importante na nossa carreira. Seja para o caminho enquanto empreendedor, seja trabalhando numa grande empresa, a experiência que eu tenho é trabalhar numa empresa que é americana, então o inglês, ele é fundamental. Então, desde o meu processo seletivo, já aconteceram etapas de seleção em inglês, atualmente eu tenho reuniões em inglês, eu me comunico em inglês, então aproveitem as ferramentas que a UFBA dá para vocês para aperfeiçoar o inglês, ou quiçá aprender uma nova língua, como o espanhol, pelo menos a gente está muito conectado com outros países, América Latina, então talvez seja um outro rol, ou alemão, ou mandarim, mas pensem um pouco mais fora da caixa, por quê? Vocês não precisam ter ansiedade de se formar, como o Liane falou. Vocês estão entrando agora, vocês vão ter 5 anos para se desenvolver, para amadurecer e para construir o profissional que vocês vão ser no final da formatura. Porque eu lembro que, principalmente quando foi chegando no final do curso, eu falava, nossa, eu quero formar, eu não aguento mais, eu quero sair daqui, eu quero formar, eu não aguento mais olhar para professor tal, eu não aguento mais, chega. Só que aí você forma e aí você pensa, eu tenho saudade. Então, assim, não tenham ansiedade nesse processo, aproveitem muito cada etapa e absorvam tudo que todas essas experiências diferentes que eu espero que vocês se exponham têm a agregar no currículo e na vida de vocês. Bom, Lu, muito obrigado. Realmente, pessoal, aproveitem isso aí, o que vocês estão ouvindo é muito precioso, certo? De todos eles, de Luan, de Luísa, de Liliane. Liliane falou um negócio aqui que lembra uma frase que eu guardo no coração, né? Sobre os processos. Se eu fujo do desconforto do processo, eu fujo da maturidade que tem no final dele, né? Então, é importante se permitir encarar os processos, encarar os desafios, né? Que nos são apresentadas, né? Muito bom, me chamou muita atenção isso aí, do que todos falaram, né? E a gente tem mais uma última pergunta para finalizar essa nossa mesa redonda e passar para as perguntas do pessoal. O que é que vocês têm agora de expectativa para o futuro, uma expectativa pessoal e expectativa do mercado, começando por Liliane, por favor. Bom, a minha maior, até contextualizar, o mundo está numa situação de pandemia. E, para mim, o mundo está de quarentena. Eu estou de quarentena porque eu tive um filho. De verdade, eu já estaria de quarentena nesse período. Minha filha nasceu no final de março. Então, eu estou retornando daqui poucos dias e vou pegar um mundo novo. Eu vou pegar um mundo muito diferente. Né? Obviamente que eu não estou totalmente alheia das minhas atividades. Por exemplo, a gente sabe como que conduzir, porque foi algo muito crítico. Mas eu vejo mudanças em coisas que antes eu queria e agora eu consegui fazer. Por exemplo, eu quis muito fazer um curso, mas ele era ministrado em Minas. E eu entrei em contato há mais ou menos 1 ano e meio atrás com a escola que oferecia o curso. E ele falou assim, gente, essencial, isso São Paulo e Minas. Beleza. Eu fiz esse curso agora. Ou seja, aquela escola teve que mudar a forma de trabalho dela para se adequar a uma realidade. O que Luan fala de indústria 4.0, isso é uma realidade, isso vai ser forçado a um número maior.
de empresas a adotar isso. Por exemplo, Liliane, caramba, eu acabei de me formar e ninguém me contrata. Tem alguns, vamos dizer assim, trabalhos ocultos que você consegue identificar na internet como engenheiro. Porque tem uma empresa que está contratando, por exemplo, um cara que consegue fazer uma simulação para ele, que usa um ANSYS, um CFX, um SolidWorks, que você pode trabalhar de dentro da sua casa para aquela empresa. Porque ela entendeu hoje que para algumas atividades eu não preciso ver esse cara todo dia. Então, isso é uma coisa que algumas pessoas já batiam na tecla e agora foi uma avalanche. Eu preciso estar presencialmente em todos os lugares? Então, são questionamentos que nós somos forçados a fazer. Obviamente que tem coisas que precisam estar lá. A indústria ainda precisa muito desse trabalho, mas eu acho que o suporte todo dessa indústria 4.0, de trabalhos em flex office, eu acho que ela tem que começar a trabalhar nisso aí, porque ela vai ver um resultado de redução de custos fixos. A maneira de você verificar o engajamento não é mais olhando cara a cara uma pessoa, é o comprometimento com o resultado final e a qualidade do trabalho, entendeu? Então, a visão, ela é diferente. Tá? Então, buscar tecnologias, novas soluções, tirar da mente essa questão de que engenheiro mecânico é um trabalho totalmente braçal. Não é. É um trabalho de mente. Então, a situação, esse mundo que a gente vai pegar, e vocês que estão entrando na graduação agora vão viver em sua completude daqui a alguns anos, é um mundo desse, que a força as ideias substituíram a força. E que eu não necessito estar presencialmente em todos os momentos ali para poder desenvolver o meu trabalho. Eu posso desenvolver sim, porque o meu trabalho é intelectual e eu consigo desenvolvê-lo. Então, busca aprendizado, seja curioso e seja comunicativo. Para mim, esses são os pilares aí do profissional do futuro. Do presente, na verdade, né? Com certeza. Com certeza. Obrigado, Liliane. Luísa, por favor. Bom, gente, eu compartilho bastante do comentário da Liliane, porque a sensação que eu tinha um pouco antes da pandemia era o seguinte: o home office era uma prática que acontecia, mas que ainda era vista como, nossa, mas o home office, como é a produtividade desse profissional em home office? Será mesmo que a função tal e tal, ela consegue entregar os resultados da mesma forma em home office? Como é que isso funciona? E era algo que ainda era visto um pouco como um tabu. E aí a pandemia veio, mudando diversas perspectivas da gente dentro da empresa. Então, mudando perspectivas, porque o home office, ele se mostrou também produtivo, porque nesse cenário que a gente não tem outra opção e a gente precisa entregar um resultado, a gente vê que dá sim para ser produtivo, para entregar resultados de qualidade. Mas o que eu vejo também um direcionamento da indústria nesse momento que a gente está de pandemia, infelizmente, existe um cenário de redução de custo e de otimização muito forte. Então, tudo que vai estar associado a uma otimização, seja de um processo que vai reduzir um custo, seja de uma automatização e seja via indústria 4.0, isso agora está sendo alavancado muito mais, porque a gente sempre pensou em reduzir a exposição de pessoas, reduzir riscos, mas agora a gente precisa reduzir a exposição de pessoas porque a gente vive num cenário de pandemia, porque a gente precisa reduzir custos, reduzir recursos em alguns cenários. Então, eu acredito que esse é um direcionamento e que o nosso mindset está mudando um pouco. Então, por exemplo, o ensino à distância, EAD, era muito questionado sobre a efetividade do EAD e sobre, poxa, esse profissional que saiu do EAD, ele tem a mesma capacitação. E eu acredito que hoje em dia o EAD já se tornou uma realidade e está muito forte, e eu acredito que é uma oportunidade para todo mundo se capacitar de uma forma diferente. Não necessariamente você precisa estar no local para você ter aquela capacitação e você ser um profissional bem qualificado. Então, eu acredito que vocês que estão entrando na faculdade nesse novo cenário, é importante que vocês pensem como isso pode influenciar positivamente as escolhas de vocês.
Falando da minha perspectiva de futuro, eu venho descobrindo o quanto eu gosto de manutenção, dos processos de manutenção, de confiabilidade, de parada de manutenção e de integridade. E eu vejo esse momento como eu já tive uma oportunidade de me formar, estou começando a minha carreira e vejo que essa talvez seja uma boa oportunidade de me capacitar mais, de uma pós-graduação, e aproveitar esse boom de cursos e EAD que estão acontecendo para ter uma pós. Então, essa é a próxima etapa que eu vejo na minha carreira e que eu acho que vocês também podem aproveitar essa capacitação online nesse momento. Luan? E aí a gente já começa com a UFBA nas próximas semanas, né? Então, quem for pegar projetos 1 e projetos 2, acho que ninguém aqui, mas nas próximas semanas, vai pegar, pô? Aí, os 2? Tamo junto esse semestre de novo aí. Então, daqui a 2 semanas, eu vou estar aqui via Google Meet, dando aula para o pessoal da UFBA. Claro que a primeira experiência, a gente vai ter diversos aprendizados, mas a gente tem que ir se adaptando, se adequando e inserindo cada vez mais essas tecnologias que já fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, como a Liliane falou, pô, hoje é muito mais fácil você fazer uma capacitação que às vezes você não conseguia por causa da distância, e a distância era o único impeditivo, na verdade. Mas, pô, você pode estudar de noite, vira a madrugada, não tem problema algum quanto a isso, tá? E complementando essa questão também do home office, acho que todo mundo conhece a Ford de Camaçari. Hoje, o setor de P&D da Ford de Camaçari, que o pessoal faz projeto e desenvolvimento, onde fazem os carros novos, hoje está todo mundo de home office. Então, inclusive, para 2021, colegas falaram, né, essa vai ser até uma escolha também da Ford, então, o pessoal já levou os computadores para casa, já montou a infraestrutura, o pessoal de P&D, né, vai ter um computador em casa e um computador para acessar remotamente. Teve um colega que passou recentemente no processo seletivo da Ford, e ele já vai começar de home office, porque ele vai fazer a parte de simulação, inclusive, Liliane. Então, ele só precisa, entre aspas, tá? Precisa do computador, é importante essa integração entre as pessoas, fica um pouco mais difícil quando está de home office, mas a gente faz videoconferência, liga, mas ele vai começar já trabalhando de home office em um projeto de inovação lá da Ford, tá? Então, realmente, esse é um cenário que veio para ficar, nem todas as profissões, né, vão conseguir se adaptar 100%, mas hoje nós, engenheiros, vamos, com certeza, eu gostei até da expressão flex office, né, ficar um pouquinho em casa, trabalhando, ficar um pouquinho lá. A gente deu para perceber que não perde tanto assim a produtividade, pelo contrário, para mim, pelo menos, aumentou muito a produtividade, não sair de pegar engarrafamento, carro, etc. Enfim, tem os pontos positivos e os pontos negativos que a gente coloca na balança, mas tentando sempre melhorar e trazer essas tecnologias. E aí, de expectativa, né, do mercado e do nosso curso e de nós como engenheiros também, desde a faculdade eu sempre visualizo, né, e sempre imagino que a gente consiga trabalhar mais, tanto usando quanto desenvolvendo tecnologias. Eu acho que falta um pouco disso para nós engenheiros aqui, né, eu não falo nem Bahia, mas Brasil, de a gente desenvolver tecnologia e fazer com que isso impulsione, na verdade, o nosso país, né, que a gente consiga começar a exportar tecnologia ao invés só de estar importando, de estar trazendo tecnologia e tendo que usar a tecnologia de Israel, Estados Unidos, e o empreendedorismo acaba ajudando um pouco nessas questões, né, e aí vocês devem hoje ouvir muito questão de startups, que desenvolvem tecnologias específicas, muitas vezes, para uma determinada necessidade. Então, eu gosto e luto, e nas minhas aulas eu acabo até falando bastante de, pô, pessoal, vamos pensar lá em desenvolvimento, inovação. Você não vai abrir sua empresa, mas, pô, dentro lá da Dow, como é que você faz isso? Dentro da White Martins, como é que você pensa em desenvolver algo novo para que a gente possa melhorar e que isso possa render frutos e trazer outras melhorias e outras tecnologias posteriormente, tá? Então, eu sou um defensor, assim, nato, bastante forte, e gostaria e luto bastante para que isso fique enraizado
e que vocês que estão começando, é ótimo, já começam a ouvir isso, e comecem a trabalhar também, acho que é bem interessante, tanto pessoal, a nível pessoal, nível profissional, mas a nível do nosso país também.